meus amigos. Boa noite. Tem gente aí? Quem tá aí? Eu acho que deve ser quase 1h da madrugada essa noite. Choveu hoje. E eu tava aqui assim com tanta vontade de conversar. Eu digo, deve ter gente de repente até triste essa noite. Às vezes de noite a pessoa não consegue dormir, tá com depressão, com pensamentos tristes. Eu digo, mas eu vou convidar o Dr. Pirulito. Eu sou o Dr. Pirulito, isso. Eu para estar conversando com vocês. Olha, eu vim dar uma injeção, Dr. Pirulito. Eu tô fazendo as vacinas, mas hoje eu queria dar uma injeção de ânimo. Isso, você que tá triste, que tá... Porque sabia que o Dr. Pirulito, ele teve depressão há poucos meses, não é? E ele procurou o doutor também. Claro, tem que procurar quando você se sente assim, que você se sente triste. Por isso que Deus criou os médicos, não é? Quando você não consegue dormir, alguma coisa te feriu, te magoou, assim, às vezes, e a pessoa fica pensando, remoendo dos porquês. E a nossa mente, ela vai adoecendo, porque ela não descansa. Você sabia que é muito importante dormir? Eu vou deixar minha seringuinha aqui, depois se você quiser uma injeção, você deixa, ou liga pra mim o número 845-84, tá? Você liga que eu atendo e a gente marca, eu vou dar uma injeção em você. E se tem criança aí que tá incomodando a mamãe, incomodando o papai, eu meio dou uma injeçãozinha de calmante e ela fica bem calminha, tá? Vou deixar aqui, e daqui a pouco até eu me espeto com isso aí, né? Seringona aí, eu tenho medo dela. Então eu queria estar conversando com vocês, assim, trazendo uma palavra que Deus me tocou. Deus me tocou para trazer uma palavra especial essa noite. Mas não sei se tem alguém, eu não tinha marcado live, nada. Fazia tempo que o Dr. Pirulito não vinha aqui em casa, não é? Mas eu queria tá participando de uma palavra falando sobre a mente. Porque você sabia que a Bíblia fala sobre a mente do homem? Claro, se Deus criou o homem, a Bíblia fala sobre tudo que é importante. E a nossa mente é muito importante. Então, quem tem a Bíblia aí, eu vou deixar marcado depois, assim como posso dizer... Eu vou deixar no YouTube depois. Aí você vai lá no canal Evangelista Pirulito, dê o seu like. Você pode pegar e ir lá e como é que você se registrar lá no canal, se inscrever no canal, tá? Vai lá no Dr. Pirulito, depois essa mensagem vai pra lá, tá? Eu gostaria, você tem a Bíblia aí? Mas essa hora tem muita gente que tá dormindo, mas eu vou de noite, às vezes tem pessoas assim muito tristes, então eu queria dar uma animadinha em vocês, não é? Assim, ó, e falar sobre algo produtivo, algo bom, sim, algo da parte de Deus. Isso, para você que tá triste, se alegrar, se animar. Sim, eu sei que não é fácil. E você não tá triste porque você diz assim, eu vou ficar triste. E eu vou ficar triste, é legal ficar triste, eu vou ficar triste. Ninguém fica triste, ninguém entra em depressão por causa que acha legal entrar em depressão. Depressão é uma doença igual qualquer outra. Por exemplo, se você tiver um câncer, um tumor, um infarto, você não tem porque você quer, você vai ali, eu vou, é tão legal ter um, eu vou ter um então, vou ter uma doença, Não. É só que ela é uma doença assim que ela é invisível, ela se apresenta assim na mente da pessoa. Ou, às vezes uma mágoa, uma traição, uma ingratidão. Você sabe uma pessoa que conhece muito e sabe muito bem o que é ingratidão? Jesus, ele sabe muito bem, porque ele ajudou tantas pessoas, ele se desfez do lugar de glória lá no céu, desceu aqui para habitar entre homens, e os homens são maus, e ele se desfez da glória, e se fez igual a nós, homens, para nos salvar. O Pai entregou o Filho lá na cruz
para o Filho morrer. E ao morrer, Jesus, o Filho, gerou filhos para o Pai. Que incrível isso, não é? É muito maravilhoso os planos de Deus. Então, mesmo que você esteja passando por dificuldades, porque a gente vai passar, sabe? A gente vai. Porque Jesus disse assim, ó, no mundo tereis aflições, mas não esqueça, eu, Jesus, venci o mundo. Então, por mais que o choro pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, a dor, os porquês, você fica perguntando por quê, meu Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Você não consegue entender. Por quê? Eu queria te dizer que uma das respostas do porquê, está aqui no livro aqui, ó, eu vou ler aqui, ó, aqui o primeiro, o conselho que Deus diz para nós, que está em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, eu vou ler para você. E não vos conformeis com este século, com este mundo, esse mundo, sabe, que nós vivemos hoje. Mas transformai-vos, quer dizer que nós temos que buscar essa transformação. Transformai-vos, não está escrito assim, mas eu, Deus, vou transformar vocês. Não, ele está dizendo, mas transformai-vos, é nós que temos que buscar essa transformação. Buscar essa transformação através pela renovação da vossa mente. Pela renovação através do quê? Do conhecimento. Do conhecimento. Para quê? Para quê que temos que buscar o conhecimento? Renovar a nossa mente. Para que possamos experimentar qual seja a agradável, perfeita vontade de Deus. Mas nós vivemos num mundo em que o mundo não quer que a gente experimente isso. E o mundo não quer que a gente... O mundo quer que nós nos transformemos para pior, digamos assim. Você vai entender agora quando eu ler essa próxima passagem bíblica. E nós vamos estar discorrendo aqui sobre umas 3 ou 4 passagens bíblicas para estarmos entendendo. Primeiro nós temos que entender que nós estamos vivendo num tempo profético da história. E que Jesus deixou esse tempo profético como seriam as coisas registradas na própria palavra. Porque a Bíblia, o próprio Deus explica explica as coisas que ele criou e como seriam. Por quê? Porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ou seja, Deus, nós estamos limitados ao tempo, mas Deus não. Quando Abraão já existia, Jesus disse, quando Abraão já existia, eu já era. Foi Deus que criou o mundo e foi Deus que criou o tempo. E nós, homens, seres humanos, nós estamos presos ao tempo, mas Deus não está preso ao tempo. Por isso ele sabe, ele é o princípio e o fim, como diz na palavra. Então, aqui no livro de 2 Timóteo, quem tem a Bíblia, olha só, é maravilhoso, ela se explica para nós, ela explica tudo, e nós temos que buscar, pedir ao Espírito Santo, e eu peço nessa hora, Espírito Santo, dá entendimento para mim, que a primeira palavra tem que servir para mim, e que eu possa trazer e dividir essa palavra com os meus irmãos. E a palavra diz assim, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha que Deus já está explicando. Tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Olha só, ele está dizendo como seria a sociedade. E veja se não é verdade, se não é assim que estamos vivendo. Olha só, uma sociedade egoísta. Os homens serão avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, reclamões, não é? Nunca estão contentes com nada. Desobedientes aos pais. Eu infelizmente, isso aqui eu vivi muito e vivo. Desobediência dos filhos aos pais, como é triste. E a palavra de Deus diz que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Os filhos estão cada vez mais rebeldes e uma das coisas responsáveis por isso é
é o aumento da ciência, do conhecimento, da sabedoria do homem, que infelizmente o homem nem sempre usa para o bem. E qualquer um, você, eu não estou falando isso acusando ninguém, não. Eu estou conversando e trazendo a palavra, porque eu mesmo já pequei, já errei. Então eu não posso dizer que... Não, porque até se eu dissesse que eu não errei, que eu não pequei, eu estaria chamando Deus de mentiroso. Eu mesmo já vi coisas erradas na internet, na televisão. Mas hoje, graças a Deus, pela graça e misericórdia, pela renovação da minha mente, não é? Eu fujo disso. É tão maravilhoso, é tão maravilhoso. Mas foi fácil educar a mente, ter uma nova mente. É fácil, foi fácil? Não. Foi pilim-pim-pim. Hoje e amanhã, não. Mas esse versículo fala muito comigo. Não é? Fala muito. Olha só, eles serão desobedientes aos pais. Serão ingratos. Os homens serão ingratos. Irreverentes. Desafeiçoados, sem amor pela própria família, sem o afeto natural. Serão implacáveis. Serão caluniadores, mentirosos, falsos, sem domínios de si. Serão pessoas cruéis. A sociedade nos últimos dias. Você acha que a sociedade está sendo assim como está descrito aqui? Será que aos nossos dias está assim? Inimigos do bem. Traidores. Atrevidos. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E eles aparentarão ter forma de piedosos, sabe? E quando eu vejo aqui que fala assim, terão ainda forma de piedosos, eu vejo que isso aqui também se reflete muito também a própria igreja. Porque muitas vezes dentro da igreja também temos pessoas com essas características. Mas disfarçados. No mundo eles não disfarçam, sabe? No mundo eles... matou, ele vai ali dar risada. Não tem problema nenhum. Mas muitas vezes vemos, como temos visto, não é, na igreja, coisas terríveis nos últimos dias, escândalos terríveis, até com mortes. E aqui está escrito que seria isso, tendo forma de piedosos, mas negando, entretanto, o poder, negando o poder de Deus, sabendo. E como eu posso dizer para vocês, o que vocês acham que isso aqui vai gerar na sociedade, meus irmãos? Pessoas, uma sociedade com essas características, traidores, ingratos, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, egoístas, avarentos, inimigos do bem. Isso vai causar feridas na sociedade, nas pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa, você alegre-se, alegre-se, alegre-se e peça a Deus assim, se você não é das pessoas que estão agindo assim, porque essas pessoas aqui farão outras pessoas sofrerem, porque uma pessoa que não obedece aos pais, uma pessoa ingrata, ela só pode causar dor na família, não é verdade? Uma pessoa traidora, ela vai causar o que na família, na sociedade, nos amigos? Ela vai causar dor. E a dor leva as pessoas, principalmente as mais sensíveis, que eu aprendi estudando, não é? Sobre a depressão. As pessoas mais sensíveis, as pessoas de melhor coração, essas são as mais propícias a terem depressão, sabe por quê? Porque elas têm um bom coração, elas têm sentimento, então é mais fácil de elas serem atingidas. Porque, por exemplo, quando um filho faz uma ingratidão, uma maldade para um pai que não tem coração, né? Ele diz, que se exploda, não estou nem aí, ele não entra em depressão. Isso eu aprendi com os psiquiatras, com as psicólogas e tudo. Uma pessoa do coração mais duro, assim, de virar, morreu. Às vezes, não estou nem aí. Mas foi preso, o filho foi preso, envolveu uma coisa errada, foi preso. Não, mas se é um pai, uma mãe que tem sentimento, ela sofre.
Então a pessoa que, não sei se vocês conseguem me entender, a pessoa que tem um bom coração, que se importa com o próximo, essas pessoas são mais suscetíveis a entrar em depressão. E o que eu queria ver assim, que eu entendi assim, na minha experiência, a própria palavra diz assim, que em 1 Coríntios 13, se não me engano, aqui está assim: agora, porém, permanecem estas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Então isso quer dizer que se a sociedade vai ser como está aqui em 2 Timóteo 2, a sociedade ela está entrelaçada, a gente não vive numa ilha, então quer dizer que pessoas boas vão ser vítimas dessas pessoas más que se transformarão. E como que eu posso lhe dizer assim, você pode me perguntar assim, mas e pessoas crentes poderão ser transformadas e ficarem assim como está descrito aqui? Sim, porque a palavra de Deus diz em Mateus, eu acho que eu tinha anotado, que diz assim, que naqueles tempos muitos apostatarão por aumentar a iniquidade. Entendeu? A iniquidade, o pecado, as coisas. E a gente vê como que aumentou o pecado. Você vê que a televisão, quase tudo que o homem inventa, ele inventa para coisas boas, mas depois acaba transformando aquilo para coisas ruins. Você vê o homem, por exemplo, inventou o avião. Oh, que legal! O homem pode voar, pode se deslocar de um lugar para outro, pode fazer do avião uma ambulância, um helicóptero, uma ambulância, coisa para carregar, não é, os feridos, uma pessoa doente mais rápido de um lugar para outro. Mas aí uma pessoa já inventou, mas a gente pode botar umas armas ali no avião, a gente pode botar umas armas no helicóptero, umas bombas e jogar lá de cima nas pessoas lá embaixo. Você vê que tem isso, o homem, se um pensa para aí vem outro pensa para um lado mal, um pensa para o lado bem, outro para o lado mal, e a sociedade vai estar dividida. Mas é como Jesus diz ali, o joio e o trigo não tem como separar agora, vai haver a separação depois, e quem vai fazer a separação é Jesus. Então eu lhe digo assim, meu irmão, minha irmã, se você está sendo vítima de filhos desobedientes, de um amigo caluniador, uma amiga, um vizinho, não sei, de um chefe cruel, não é? Olha, que seja o chefe que seja cruel, não você. Que seja o filho a ser desobediente e não você. Porque olha só, meus irmãos, vejam, essa maneira que Deus me deu de interpretar isso aqui. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis e a gente não pode ceder a isso que a sociedade diz. Aí a gente vê assim um líder conhecido, uma pessoa influente que era para ensinar as pessoas que se diz cristão, dizia assim, bandido bom é bandido morto. Jesus não disse isso, e até Jesus preferiu morrer entre 2 ladrões do que entre 2 fariseus. Não seja fariseu. Aí você diz assim, mas é que os bandidos fazem mal. Sim, lá também faziam. Por exemplo, Herodes, quando Jesus foi nascer, segundo o que eu estudei, mais ou menos 2.000 crianças foram assassinadas. Ele mandou matar todas as crianças até 2 anos, porque ele achava que Jesus poderia já ter nascido, não sabia bem a idade, então até 2 anos, matem todos. Depois, quando Jesus cresceu, ele foi perseguido, ele foi até na cruz. Eu ia trazer o exemplo daqueles cristãos que foram lançados lá naqueles coliseus, naqueles lugares onde os leões comiam eles. Eles eram lançados lá e eles eram devorados pelos leões, porque homens maus e perversos e que eram perseguidores de Jesus jogavam eles lá, mas davam oportunidade, diziam assim, se tu negar Jesus, nós não te demos para os leões, mas se tu não negar, nós vamos te dar para os leões. E as pessoas diziam, eu não vou negar Jesus, pode me dar para os leões, mas eu não vou, nem que os leões me matem, me comam, eu não vou. Tinha pais, irmãos, assim, que olhavam assim, filho, aguenta, não nega. As crianças, famílias inteiras eram devoradas pelo leão. Imagina um pai, uma mãe dizer, filho, filha,
Daqui 10 minutos nós vamos estar no céu com Jesus. Aguentem firme, mas não neguem Jesus. E quando você diz assim, bandido bom, bandido morto, você está negando Jesus. Porque Jesus pregado na cruz não disse bandido bom é bandido morto. Não, ele aguentou. E se você não é capaz de pagar o preço e aguentar, sem fazer o mal, porque está escrito, não pagueis o mal com o mal. Você vê quantas tragédias temos visto, às vezes pai que matam filhos, filhos que matam pai. Porque eu sei perfeitamente, é entendível, tanta maldade no mundo, eu sei, é difícil. Mas que essa maldade não nos contamine. Se o outro cometeu o crime, não seja nós a cometer também. Você entende? Você tem que orar não somente para ser salvo, mas para ser sal. Sal. Para ser sal na terra. Luz no mundo. Nem que você tenha que morrer por esse evangelho. Entendeu? Não pagues o mal com o mal. E também está escrito, não fique com ódio. Porque a palavra de Deus está escrito que se alguém odiar a seu irmão é assassino. A palavra está escrito, e até no Pai Nosso, que todo mundo conhece. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Quando você diz, bandido bom é bandido morto, você não está santificando o nome de Deus. Não. Venha a nós o vosso reino. Lá no céu, ele está pedindo que venha a nós o vosso reino. Lá no céu, não tem ninguém que desobedeça a Deus. Não tem ninguém triste por obedecer a Deus. Aquele que usou aquela arminha, sabe? Aquela arminha, a chamada mentira lá no céu, e conseguiu enganar 1/3 dos anjos e fez uma revolução, uma revolta, tentou dar um golpe. Essa história de golpe. Golpe é coisa do diabo, do demônio. Um líder que é eleito, por exemplo, para governar 4 anos, depois ele não quer sair, ele quer virar um ditador. Ou se tiram uma pessoa que foi eleita numa democracia, tiram de lá, não deixam ela injustamente e dão um golpe nela. Isso é uma coisa do diabo. Isso é uma coisa do diabo. Lúcifer tentou dar um golpe em Deus. Não, ele começou a chatear. Não, mas eu ia governar melhor. Eu me sento nessa cadeira. Eu vou ser um justo juiz. Eu vou ser... Isso é coisa do diabo. A palavra de Deus diz assim, que a gente não deve cobiçar o que é do outro. Contentai-vos com o que tendes. E se você quer ter melhor, trabalhe de maneira justa, de maneira honesta. Mas contentai-vos com o que tendes. Não faça como o povo que Deus libertou da escravidão do Egito, levou para o deserto. E lá eles reclamavam até por casca de cebola. Reclamavam por pepino, por tudo. E Deus dando carne, dando água, dando comida, não faltava nada. De dia, uma nuvem de glória, uma nuvem cobria o sol, mantinha o tempo fresquinho. De noite, 2 colunas de fogo aqueciam para... Tudo eles tinham lá, até calefação. Estavam sempre reclamando. Que sejamos como Paulo de Tarso. Que essa noite, se você está aí, que você pense, você está sofrendo, aguente um pouco mais. Mas o que eu te digo assim, olha, tenha fé, tenha esperança, porque a fé produz esperança. A fé é a certeza daquilo que está lá na frente, que você ainda não consegue ver, mas está lá na frente, está ali, a gente está pertinho. É mais um dia, mais 2, mais um mês, mais um ano, não sei. Mas persevera e espera. E prega a verdade, porque a verdade é que liberta, não é a mentira que liberta. 1000 vezes você ser o pai que sofre como aquela moça, a Christoffen, aquela que se juntou com os maconheiros e mataram o pai, a mãe. 1000 vezes ser as vítimas, ser aquele pai, ser aquela mãe que estão no céu. E não ser aquela filha que assassinou. Não se transforme a uma pessoa igual ao seu algoz. Se alguém te explorou e você venceu depois na vida e você consegue também ser patrão, ser chefe de alguém, não explore também. Se você foi estuprado, depois um dia quando você tiver, não estupre. Se você foi
virou chacota na escola. Faziam aquela coisa que falam com você. Não ensine teus filhos a fazer com os outros. Não coloque apelido nas pessoas. Ame as pessoas como elas são. E o mais importante, se te feriram, te fizeram, você está com depressão, você está numa situação que você ainda não consegue entender, perdoe. Por mais difícil que seja, mas o Senhor disse no Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas. Ele ensinou-nos a orar assim. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É assim. É da mesma forma como Jesus não disse assim para você, eu vou te perdoar, mas nunca mais eu quero te ver. Jesus não falou isso. Quando ele perdoou o ladrão ali na cruz, aquele ladrão, Jesus sabe tudo que ele fez, mas não sabe, ele deve ter feito, mas não importa o que ele fez, Jesus perdoou. E Jesus não disse assim, eu te perdoo, ladrão, mas eu não quero te ver na minha frente nunca mais. Não, ele perdoou, e ele disse, ainda hoje estarás comigo no reino do meu Pai. Você vê a humildade de Jesus? Jesus foi fiel até a morte. Hoje a gente vê assim, pais que falam pro filho assim, vai estudar, o filho deu um palavrão pro pai. Filho, arruma o teu quarto, o filho dá um palavrão pro pai. Filho, tem que tomar banho, ai que pai bem chato. Mas todo pai que ama educa. Qual é o pai que ama o filho que não educa? Agora um pai que ensina o filho a mentir, ou uma mãe que ensina a mentir, a enganar. Isso tudo está na sociedade. A novela das 7, das 8, das 9, das 10, depois aquela Vale a Pena Ver de novo. Tudo ensina isso. As pessoas estão sendo doutrinadas para serem como está aqui em 2 Timóteo. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores. Meus amados, meus amigos, eu creio que estamos nos últimos tempos. E eu creio assim, porque aqui uma das coisas assim que mais no livro de Daniel, que é uma das profecias que mais me intriga, assim, que me leva assim a crer que realmente nós estamos vivendo nos últimos dias, porque a palavra de Deus diz, e nos últimos dias haverão guerras, rumores de guerras, haverão pestes, mas isso durante toda a vida do homem houve guerras. Desde antes de Jesus houve guerras. Depois de Jesus houve guerras, tivemos a segunda, tivemos pestes durante... Quantas pestes já existiu? Mas tem uma coisa, uma coisa que ele disse que seria nos últimos dias, que nunca houve antes. E diz assim no livro de Daniel, a profecia do avanço da ciência, da sabedoria como nunca antes houve. E isso nós estamos vivendo agora. Você pensa, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, há 200 anos atrás, 300, se você dissesse assim, olha, daqui mais um tempo vai ser possível tirar o coração de um ser humano e colocar no outro. Te queimavam vivo, diziam que você era um bruxo, uma bruxa. Ah, olha, daqui mais uns anos vai ser possível tirar a córnea da vista de uma pessoa, o olho e botar no outro. Vai ser possível tirar o pulmão de uma pessoa e botar na outra. Te matavam, diziam que você é um bruxo, porque hoje isso é a coisa mais normal de acontecer. Então olha só o que está escrito aqui, uma das profecias no livro de Daniel, e vê se não é. Mas você, Daniel, guarde esse segredo sobre essas profecias. Deixe-a selada para que ela só seja entendida, olha só seja entendida perto do fim. Nós hoje estamos entendendo. Por quê? Porque nós estamos vivendo isso. Perto do fim dos tempos, quando haverá grande busca de conhecimento, sabedoria, a ciência se multiplicará como nunca antes houve. E você vê, meu irmão, minha irmã, que até, não sei, 70, 80 anos atrás, as grandes descobertas, 100 anos, as grandes descobertas, as grandes guerras foram travadas a pé, em carroças ou no lombo de um cavalo. Os homens viajavam num barco à vela, não é?
De repente o homem saiu do lombo do cavalo, inventou um avião, inventou um automóvel, o homem inventou naves espaciais e ele vai até em outros planetas, meus irmãos. Se você dissesse isso, que o homem ia poder voar e coisa, dar 100 anos, 200 anos, diziam que você era doido. Então, para mim, esse é o maior sinal, assim, junto com, claro, que Deus disse que antes da vinda de novo de Jesus, Israel se tornaria nação. Não é? E já faz mais ou menos 70 anos que isso aconteceu. E eu creio que Jesus está muito perto de voltar. Então estou convidando vocês, não vamos nos entregar. Nós vivemos numa sociedade assim, ó, como eu li aqui. Não se entregue. Não se entregue. Renove a sua mente. Eu aprendi assim, ó. Olha aqui o que eu aprendi estudando. Ó. Aqui está a mente da pessoa. Aqui vem uma informação. Aqui vem a informação, ela fica aqui. Até chegar outra. Se chega outra, essa sai. Você imagina quando eu era criança. Quando eu era criança, eu lembro assim que a minha mãe dizia que o leite materno das mamães, quando o bebê começava a chorar, quando era criança, a minha mãe dizia assim: não, é que a criança está chorando porque o leite materno é fraco, tem que dar leite de vaca para a criança. E aí as pessoas pegavam e davam uma madeira e a criança largava o peito. E hoje a gente sabe que o leite materno é o alimento mais saudável para a criança. Você não deve deixar de dar leite de vaca em vez de dar. Não, você deve dar o leite materno, inclusive ele previne até as doenças na criança. A criança fica até mais forte. Então veio essa informação, ficou em mim. Eu achava, puxa, é mesmo, se a criança chora é por causa que o leite da mamãe é fraco, tem que dar leite de vaca. Aí, o que aconteceu? Veio a informação, eu cresci e aprendi que isso não é verdade. Então, aquela criança que se criou, uma criança que eu achava, tipo do Saci Pereré, as pessoas contam a história do Saci Pereré e as crianças crescem achando, o Saci Pereré existe. E depois ela cresce e quando fica, ela sabe que, ela aprende que aquilo era só uma história, que não é verdade. Se a nossa mente não se renovasse, irmãos, olha aqui está a mente aqui, ó. Se a nossa mente não se renovasse, as informações chegassem e fossem chegando e fossem se mantendo assim empilhadinhas em cima uma da outra, como eu desenhei aqui, empilhadinhas assim, ó. O que eu aprendi com os cientistas é que o nosso cérebro explodiria. E se a nossa mente não se renovasse, nós estaríamos vivendo ainda em cavernas. O conhecimento que nós temos hoje não aconteceria. Entendeu? O homem ainda viveria assim em cavernas, caçando com lanças, coisas assim, vivendo na selva, nas matas, assim, como era no início, nas cavernas, em tendas. Mas a ciência se multiplicou. Até as nossas roupas não são como antigamente, as nossas vestes, tudo. Então que também a nossa mente, tenhamos a mente de Cristo. Se você tiver a mente de Cristo, creia em Jesus, entregue sua vida a Ele. E Ele vai te curar dessa depressão, mude o seu pensamento, perdoe se alguém lhe fez mal, perdoe. E sempre pregue a verdade, não a mentira do diabo. Em João 8,44, Jesus disse: vós sois filho do diabo, que é vosso pai, e vocês buscam satisfazer os desejos e a vontade dele, e ele foi mentiroso e assassino, homicida desde o princípio. Não mate a vida do seu semelhante, você mata às vezes a vida do seu semelhante com uma palavra. Perdoe. Eu aprendi tanto nesses tempos, sabe? Perdoe. Entrega para Jesus, perdoe. A pessoa veio e lhe pediu perdão, perdoe, não interessa o que é, perdoe. E o perdão produz saúde até física nas pessoas. Muitas pessoas estão doentes porque não perdoam. Perdoe, meu irmão. Perdoe, ore por essa pessoa. Se ela vier te pedir um copo d'água, dê. Se ela precisar de você, ajude. Ajude, porque essa é a vontade de Deus. E assim você estará agindo como um filho de Deus. Espero que tenha sido bom essa nossa conversa. E não se esqueça, Deus, a longanimidade de Deus, não confunda a longanimidade de Deus com a impunidade de Deus.
Ele não poupou nem seu próprio filho, nem os anjos que se rebelaram lá no céu. Você fez mal para alguém, você está inventando mentiras, você fez alguma coisa. Caia de joelho hoje ainda no chão. Te dobra diante da poderosa mão de Deus enquanto há tempo e pede perdão e desmente, vai lá e conta a verdade pro teu pastor, pro teu pai, pra tua mãe, para aquela pessoa que você enganou. Peça perdão. Tenha temor de Deus, não continue nessa mentira, não continue enganando as pessoas. Dê valor para sua alma. Você vai passar o resto da eternidade no inferno, repetindo por que você está lá. E você ouviu um palhacinho essa noite aqui, pregando, arrependei-vos. Se você está nessa condição, você está indo na igreja, você está subindo no altar e adorando a Deus e amaldiçoando teu pai, amaldiçoando tua mãe. Não suba mais lá, tenha temor de Deus. Deus não ouve a tua oração, não faça teatro para as pessoas. Deus disse misericórdia quer e não holocaustos. Deus não aceita a tua dança, não aceita o teu louvor, nem a tua oração, Ele ouve. Não te engane se tem algum pastor que diz, que ensina errado, que ele está te ouvindo, que você não precisa se arrepender, que você não precisa voltar lá e pedir perdão para aquela pessoa que você ofendeu, que você chama de louco. Sabe que Jesus disse assim, ouviste falar, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Porém eu te digo, se tu disser ao teu irmão uma ofensa, chamar ele de louco, serás réu do inferno. Tenha misericórdia, tenha amor. Porque o juízo de Deus será sem misericórdia para quem não tem misericórdia. Saia do caminho errado. Se você está maltratando sua esposa, pare de maltratar. Se você, esposa, está mentindo, dizendo que teu marido te bateu e ele não te bateu, é você que é mau caráter. Peça perdão a Deus e confesse. Abra mão do pecado enquanto há tempo, porque senão você vai arder no inferno por toda a eternidade. Está na hora de pregar o arrependimento, de pregar a cruz. Você vai chegar lá e vai querer acusar o teu pai para Deus. Porque o meu pai dizia que eu tinha que tomar banho, porque o meu pai dizia que eu tinha que ajudar em casa, porque o meu pai... E aí eu amaldicei o meu pai, eu morri sem falar com ele. Porque eu tinha magoinha dele. E Deus vai dizer, mas o teu pai só tinha que mandar tu tomar banho, tu não mandava, o teu quarto era uma sujeira tremenda, ele tinha que mandar tomar banho. E o que você acha que Jesus disse para mim quando eu disse para ele, vai lá e morre por essa pessoa que agora está aqui reclamando de mim, reclamando do pai, que tinha... É uma vergonha para você, o seu pai ter que dizer para você tomar banho, arrumar o seu quarto, um jovem com 14, 15, 16, 17 anos. Isso é um absurdo. O pai ter que trabalhar, se matar e ainda ter que vir. E a mãe em casa não mandar os filhos tomar banho, não mandar os filhos para a escola. E o pai chegar cansado de trabalho e saber que os filhos rodaram por infrequência na escola. O diretor chamar ele lá e comunicar. Porque a mãe fica no telefone, na televisão, na internet até as 4 da manhã e não se levanta às 7 horas da manhã para acordar e fazer um café para os filhos antes deles irem para a escola. E depois reclama do pai que vive trabalhando, coitado. E ainda chama o pobre do pai de louco. Vocês não têm coração. Como você pode pegar e roubar uma pessoa por um celular, matar uma pessoa? Meu Deus, se você não tem, não tem. Estude, trabalhe. Eu sei que as condições são difíceis. Mas seja honesto. Seja direito. E Deus vai te abençoar. Renove a sua mente. Olhe com quem você está andando. Não escute pessoas que estão te colocando para baixo ou que te convidam para fumar um charutinho de maconha. Para depois você ainda culpar teu pai, que faz de tudo para não te faltar nada em casa. Para você chegar e ofender ele, bater com as portas. Abandone o mau caminho, honra teu pai, honra tua mãe, menina. Honra teu pai, honra tua mãe. Se a tua mãe te ensinar a mentir a respeito do teu pai, diga a ela, não, eu não posso fazer isso, mãe, porque eu sou de Jesus. Jesus não me ensina, porque a palavra diz que se eu amar mais a minha mãe que a Jesus, eu não sou digno de Jesus. Se eu amar mais o meu pai, se o teu pai te convidar para fazer uma maldade para tua mãe,
Tu diz, não, pai, eu não posso fazer isso, porque eu amo a minha mãe, além de amar a minha mãe, eu também amo Jesus, pai. A gente não pode estar mentindo. Não me ensina a caminhar para o inferno, mãe. Não ensina seu filho, mãe, a caminhar para o inferno. Não ensina o seu filho a caminhar para o inferno, pai. Oh, Glória, eu creio que foi boa essa noite. Que Deus abençoe vocês. Tenha pensamentos bons. Se alguém te feriu, perdoe. Tenha fé, mantenha a esperança. E pense na eternidade, porque isso tudo aqui vai passar. Uma boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês nessa noite. Deus abençoe vocês, meus amiguinhos. Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma noite abençoada. Tente dormir, peça a Deus agora. Alivia de todo o pensamento negativo, pai, essa pessoa que não está conseguindo dormir. Alivia, porque eu sei o que é não conseguir dormir, papai. Eu sei que eu tive que tomar remédio para dormir, mas graças ao Senhor, agora eu estou dormindo bem. Então eu me coloco no lugar das pessoas que essa noite não estão conseguindo dormir, porque sentem dor, ou porque sentem dor na consciência, ou porque sofreram uma ingratidão tão grande que não conseguem dormir, a ferida na alma. E como dói quando a ingratidão vem, como Jesus disse, que nos últimos dias teus inimigos seriam os da tua própria casa. Isso está se cumprindo, meus amigos, é tão triste, tão triste. Mas entrega a Jesus, perdoe. A minha mensagem para você nessa noite: renove a sua mente. Você que não consegue perdoar, você que tem o coração duro, peça: Senhor, tira o meu coração duro e me dá um coração segundo o teu coração, porque o teu coração é manso, o teu coração é puro, e o teu coração é perdoador. Me ensina a perdoar. Porque eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã: quem não perdoa vai ir para o inferno. Mesmo que Jesus morreu por você, mas você pode cancelar esse sacrifício que ele fez por você. Quando você cancela esse sacrifício na sua vida, embora você creia na palavra, mas se você morrer sem falar com seu pai, sem falar com a sua mãe, sem falar com seu irmão, a quem você deveria amar, você morrer nessa condição, você for atravessar a rua amanhã, um carro te atropelar e tu morrer, e tu não perdoou, e tu também não pediu perdão, tu cancelou na tua vida o sacrifício que Jesus fez por ti. Porque tu não perdoou. E a palavra é bem clara: quem não perdoar não será perdoado. E no céu não entra pecado. Jesus morreu pelo teu pecado. Não cancela isso que ele fez. Não torna isso nulo. Não torna em vão o que ele fez. Ame a Jesus. Se você não perdoar pela pessoa, perdoe, porque Jesus disse para você perdoar. Jesus pediu, Jesus mandou, é mandamento. É mandamento de Deus, perdoa. Perdoa. E vá para a eternidade com Jesus, perdoa. Quantas pessoas estão no hospital, doentes, porque ficaram doentes porque não perdoaram. E outros porque têm tanta consciência pesada dos erros que fizeram e não pediram perdão, e a pessoa a que eles deveriam pedir perdão já morreu, eles não têm mais como pedir perdão. E aquele mal que eles fizeram e tiveram a dureza no coração de fazer e ainda não se arrependerem, se arrependem tarde demais. Aí depois é tarde demais. Vai, conserta enquanto o teu irmão está vivo, depois de morto não adianta. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém.